Olá, amigos, alunos. Estamos inaugurando aqui no primeiro ano. Para quem não me conhece, tenho essa tradição de trazer essas dicas, esses detalhes que podem parecer desapercebidos. Falo em português, já expliquei isso no vídeo para outras séries, porque muitos pais querem participar do processo. Então o português que trago aqui é basicamente para poder incluir avós, pais que queiram estudar, mães que queiram ajudar no estudo do filho ou compartilhar esse momento. Claro, como eu sei que eles naturalmente estudaram em inglês, foram educados em língua estrangeira em inglês, então espanhol. Então o português foi a nossa ferramenta de comunicação e para criar esse triângulo de estudo entre professor, pais e o próprio aluno. Primeiro ano. Então começamos a trabalhar firme a preparação para o dele, para o Enem, para os vestibulares que vão estar lá na frente. Então não tenho piedade nenhuma, e não subestimo esses meninos. Nossos conteúdos são conteúdos firmes, então vamos lá. Primeiro, nós vamos trabalhar interpretação de texto. Interpretação de texto, toda avaliação vai ter interpretação de texto. Se eu desviar o olho, por favor, não se ofenda, é que eu estou olhando a avaliação que está na outra tela aqui. Quando nós falamos de interpretação de texto, temos como praticar. Por exemplo, na página 16 temos um texto e aí está interpretado na página 17. Nós temos na página 32 um outro texto que vocês podem praticar. O objetivo é praticar. Com isso vocês vão poder extrair informações, marcar as palavras que não entendam, enfim, é criar disso uma costume. E isso será cobrado. Sobre a parte de gramática, eu estou olhando aqui, estamos aqui basicamente trabalhando com artigos e com verbos. Quando falamos de artículos ou artigos, é importante lembrar que nossas aulas, os artigos são determinados ou indeterminados e neutros. Olha a novidade. Artigos determinados, el, la, los, las. Artigos indeterminados, un, una, unos, unas. Portanto, el libro, me refiro a alguma coisa determinada. Obviamente, quando for me comunicar, eu digo, traigan el libro. Se eu sou professor de espanhol, está subentendido que o livro é de espanhol. El livro, o livro. Se eu estou num ambiente religioso, eu digo, tragam el livro, obviamente, que estão falando do livro sagrado. Então, o contexto trabalha muito. Por isso que são objetivos, são instrumentos comunicativos. A gramática ela tem que ser meio, não pode ser fim. Ela tem que nos ajudar para interpretar os códigos e nos comunicar na língua especificamente espanhola. Então, el livro é diferente de um livro. Se eu digo para o pessoal, tragam um livro pode ser qualquer livro. Então, por isso que um é determinado, outro é indeterminado. Paramos por aí? Não. Em espanhol surge uma figura, a figura do lo, L-O, lo. E esse lo tem um nome de artigo neutro, o artículo neutro em espanhol. Qual o detalhe do artículo neutro? Primeiro que existe uma outra figura chamada lo, que pode nos confundir. Lo, pronome complemento direto. Pronome complemento direto. Esse lo que acompanha o verbo não é o lo que estamos estudando. Lo vi esta mañana. Lo escuché anoche. Lo vestí com gusto. Verbo vestir, escuchar, não é isso? São verbos que estão acompanhados pela figura lo. Esse lo que acompanha verbo, esqueça, não é esse que estamos estudando. Portanto, verbo com lo, sinal amarelo, blim, 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 blim. Não é esse que nós estamos trabalhando. Portanto, cuidado. Então, o nosso lo, ele acompanha advérbios, ele acompanha
adjetivos. A função desse lo, enquanto artículo neutro, ele é exaltar, sublimar, destacar, dar ênfase. Por exemplo, eu posso dizer la chica bonita. Eu posso dizer, mira lo bonita que es esta chica. Quando digo lo bonita que es esta chica, estou dizendo que esta chica é muito bonita. Puedo decir, mira lo simpático que es este chico. Eu posso dizer chico simpático. Quando digo chico simpático, estou dando uma informação. Quando digo, mira lo simpático, observe lo simpático que es este chico, estou dizendo que ele é muito simpático. Quando estamos falando de adjetivos, atenção, por que se chama neutro? É importante deixar claro. Por que se chama artigo neutro? O artículo neutro em espanhol. Por um motivo simples, direto, básico. Básico. Se chama neutro porque acompanha al masculino, al feminino, al singular e ao plural sem modificar. Ó. Beija, lo beijo, lo beijas, lo beijos. Não modifica. Ao não modificar, ele é neutro. Ponto. Quando falo de advérbios, lo mais temprano possível. Mira lo tarde que chegaste. Quando digo mira lo tarde, quer dizer, olha como você chegou muito tarde. Então, cuidado com esse artículo neutro. Artículo neutro não acompanha verbo. Que acompanha verbo, lo, é um pronome complemento direto que não estamos estudando. Cuidado com essa pegadinha. Essa dica é legal. Bom, continuamos. Nosso tempo é o presente de indicativo, verbos regulares e irregulares. espanholnosidarta.blogspot.com. Na lateral você vai encontrar informações de todas as séries. Podem ser úteis? Podem. Posso olhar todas? Podem. Agora tem uma específica, primeiros anos. Atenção nessas, porque estão dirigidas para informações para complementar e ir para além do livro. Então cuidado com isso, olhem isso muito bem. Por outro lado, quero deixar claro que o presente do tempo que nós vamos trabalhar é o presente de indicativo. Presente é o agora da ação. Indicativo é algo indiscutível, um modo indiscutível, um uso indiscutível do verbo. Os verbos podem ser regulares ou irregulares. Irregulares. Portanto, um verbo regular é aquele que não modifica a sua raiz. Posso conjugar um verbo irregular que eu não conheça? Pode. Posso não entender, mas conjugar posso. Posso conjugar um verbo irregular? Não. Portanto, os verbos irregulares serão aqueles que estão no livro. Página 25. Foi claro? Vamos concluir. Agora, temos dois elementos comunicativos na prova. Por exemplo, temos a interpretação, que é uma parte da prova, tem a parte gramatical e agora a parte de comunicação, informação. Então nós temos a família, que é a identificação da família, padre, madre, abuelo, e temos nomes. Como se compõe um nome em espanhol? Esse que é o detalhe. Nós fizemos em sala de aula. Lembrar que sempre se resgata o sobrenome paterno. Normalmente os nomes em espanhol são nomes compostos. Pablo Alberto, Juan Alejandro, Maria Amélia, etc. E aí começam os sobrenomes. O primeiro sobrenome é o sobrenome paterno do pai. E o segundo, o sobrenome paterno da mãe. Infelizmente, os sobrenomes maternos, tanto do pai quanto da mãe, para a história, na língua espanhola e na tradição espanhola, se perdem. Valeu, um grande abraço, boa avaliação, estamos aí.